No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou o Fábio de Lima e começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre saúde, economia, dicas para como proteger o seu bolso, a saúde mental de crianças e também adultos em meio à pandemia. Esses são alguns dos assuntos do programa Rádio em Revista, que começa agora. Vamos começar o programa de hoje falando sobre os cuidados com as nossas crianças em relação à Covid-19. Com a volta às aulas presenciais, mesmo que ainda não de uma forma total, os pais se preocupam com a exposição dos filhos. Sobre esse assunto, o Guga Mendonça conversou com o pediatra Renato Kifuri, secretário da Sociedade Brasileira de Imunização e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. E as recomendações continuam as mesmas. Não é o momento de arriscar e sair de casa desnecessariamente. Vamos acompanhar. A gente sabe aí que com o avanço da vacinação, os professores começam a ser imunizados, porém as crianças ainda não podem tomar essa vacina. Com a volta às aulas, as crianças voltando ao convívio dos professores, quais os principais cuidados que os pais devem tomar, doutor? Olha, mesmo as crianças, Guga, sendo pouco acometidas pela Covid-19, elas representam somente 1,5% do total de casos e 0,3% do total das mortes por Covid acontecem em crianças. É óbvio que elas eventualmente podem adoecer, eventualmente podem até transmitir, mas é muito raro. As crianças são acometidas, felizmente, né, por onde a pandemia vem passando, de maneira completamente desproporcional em relação às outras faixas etárias. O que nos tranquiliza muito em relação à volta às aulas, a contaminação das crianças, a sua importância na cadeia de transmissão, ou seja, são raros os casos onde nas epidemias familiares a criança é a porta de entrada, a criança que trouxe o vírus, isso acontece muito raramente. Então, a nossa maior preocupação, claro, é com uma volta responsável, volta segura, volta com todos os protocolos, mas a imunização dos professores, né, que são adultos e, obviamente, aí tem um risco diferente das crianças e adolescentes. Agora, doutor, outra questão que tem sido bastante discutida é as crianças, né, mesmo sendo muito rara a infecção, as crianças que agravam, né, para o caso grave da Covid-19. Vocês já sabem por que isso acontece? Por que certas crianças desenvolvem esse quadro grave? Geralmente elas já têm comorbidades associadas ou não, doutor? Explica isso para o nosso telespectador. Você tem razão, Guga. São raríssimos os casos, como eu falei, 0,3% somente dos óbitos por Covid são em crianças. Agora, quando você fala 0,3% de 450 mil óbitos, nós estamos falando aí de mais, quase 1.300, 1.400 óbitos já, crianças que já faleceram pela Covid-19. É que tudo na Covid-19 tem uma dimensão muito grande. Então, 0,3% de um total de óbitos muito grande acaba sendo um número absoluto importante de crianças que perderam a vida. Mais da metade dessas crianças que tiveram Covid grave e vieram a falecer tinha alguma doença crônica, tinha uma síndrome genética, uma doença cardíaca, eram crianças transplantadas, era criança com deficiências da imunidade, ou seja, já tinha alguma vulnerabilidade que fragilizava esse indivíduo, essa criança, a desenvolver formas graves. Mas temos aí 40% das vezes que acometeram crianças saudáveis. A Covid ainda nos surpreende. Muitas vezes idosos, cheios de fatores de risco, vão muito bem. Crianças que não têm fator de risco nenhum podem agravar. Mas, felizmente, essa é uma boa notícia para os pais, as crianças raramente desenvolvem formas graves. Então, quando o seu filho apresentar um sintoma respiratório e, eventualmente, tiver um quadro de Covid, a primeira palavra é tranquilizar. Tranquilize-se, porque a chance de uma criança saudável, sem nenhuma doença crônica, evoluir mal, é muito rara. Agora, doutor, as crianças voltando à escola, a gente sabe que muitas crianças às vezes moram com os avós dentro de casa, muitos avós já vacinados, mas ainda não estão, totalmente imunes
a pegar a Covid-19. Essas crianças, na sua visão, elas podem ser vetor de transmissão ou se torna cada vez mais difícil devido à carga viral que as crianças geralmente têm e os avós também já um pouco imunizados? São raros, como nós falamos, os casos de surtos familiares onde a criança é a porta de entrada. A criança trouxe o vírus para dentro de casa. Claro que pode acontecer. Isso está relacionado com o momento da pandemia, quando nós temos muitos casos acontecendo, esses casos raros aumentam. Quando o número de casos na comunidade é muito baixo, a circulação do vírus é muito baixa, essa chance diminui. Então, as crianças, ou o que acontece dentro da escola, só reflete o momento epidemiológico que está vivendo aquela localidade. Então, quando você tem muitos casos, você vai ter muito caso em todas as formas, nas crianças, nas grávidas, vai aumentar naqueles vacinados, vai aumentar casos em adolescentes. Quando você tem poucos casos, você tem poucos casos em todos. Então, a proporção, a distribuição continua a mesma. Crianças raramente afetadas, crianças pouco transmissoras, crianças que raramente são hospitalizadas, e os grupos mais vulneráveis, os idosos portadores de doenças crônicas, são os mais acometidos que precisam ser vacinados. Então, deixar claro que os cuidados que a gente tem numa fase onde o vírus está circulando muito, continuam valendo com crianças na escola ou com crianças fora da escola. Não muda nada. Agora, doutor, pelo mundo aí, alguns fabricantes de vacina já têm pedido autorização aí para iniciar os testes com crianças, né? Como é que o senhor vê, né? Isso eu acho que vai ser um caminho natural da vacinação, mas como é que o senhor vê isso num primeiro momento? Quais as reações que as crianças podem apresentar a esse tipo de vacina? Qual que é a sua análise, doutor? Bom, os estudos em crianças e adolescentes serão necessários. Primeiro porque 1/4 da nossa população, e 32% da população mundial, tem menos de 20 anos. Então, se você quer um dia ter como objetivo, o primeiro objetivo agora do programa é diminuir a hospitalização e morte, vacinar grupo prioritário. Mas mais para frente, quando nós dispusermos de mais quantidade de doses, nós vamos querer controlar a doença. E para isso nós vamos precisar incluir crianças e adolescentes que respondem aí por 25%, 1/4 da nossa população. E outra, tem muitas crianças diabéticas com doenças cardíacas, transplantadas, que têm câncer, que precisam também, que fazem parte do grupo de risco também. Então, conhecer a eficácia e a segurança de todas as vacinas na faixa pediátrica é muito importante. Os estudos já estão avançando bem. Acredito que são estudos mais rápidos, estudos baseados basicamente em segurança, né, para ver se a vacina não traz nenhum malefício. Acredito que até o meio do ano, aí junho, julho, já teremos extensão de uso de faixa etária, o que não quer dizer que nós vamos colocar as crianças no programa. Precisa deixar claro também, Guga, que nós só vamos vacinar provavelmente a primeira criança saudável depois que vacinarmos o último adulto. Né? Não tem sentido a gente começar um programa de vacinação pelas crianças, pela desproporção com que elas são acometidas. Agora, doutor, outro ponto que nos traz bastante dúvidas, eu gostaria que o senhor explicasse de forma didática para o nosso telespectador. É muito diferente uma vacina que é aplicada no adulto da vacina que é aplicada na criança? Será que terão que ser feitos ajustes ou, na verdade, seria mais ou menos a mesma coisa? É a mesma vacina, viu, Guga? Não há nenhuma diferença. É o mesmo produto que está sendo testado agora em adolescentes e algumas delas já testando em crianças. Como a gente faz com outras vacinas. A vacina de gripe que você aplica no seu filho é a mesma que aplica adulto, é exatamente a mesma. Não tem nenhuma quantidade menor, uma concentração mais baixa, nada disso. Mesma coisa a vacina de hepatite. Algumas vacinas têm algumas diferenças. Ou às vezes quando você vai utilizar em bebês muito pequenos, em menores de 2 anos de idade, às vezes você precisa mais de uma dose, no caso da Covid, mais de 2 doses. Porque às vezes o bebê, no primeiro ano de vida, tem um sistema imune que responde pior à vacina e às vezes se faz necessário a utilização de mais doses do que adultos receberiam. Mas esses são dados ainda que vão avançar. Mas a princípio não há nenhuma diferença nas vacinas, é a mesma formulação, é a mesma bula que agora vai mudar o registro, ou mais para frente mudará o registro, para poder ser utilizado em outras faixas etárias. Ora, doutor, nós vivemos no estado de São Paulo uma fase de transição da fase vermelha para a fase laranja, onde houve uma flexibilização. Indo diretamente
às nossas crianças, doutor? Os pais têm muitas dúvidas, né? Por exemplo, se podem levar a criança na casa de um amiguinho, de repente se a criança pode brincar no playground do condomínio, outras ações aí, se você pode levar o seu filho para tomar um lanche num restaurante. Quais os conselhos que o senhor dá para os pais que nos assistem nesse momento? Olha, Guga, nesse momento onde nós estamos vivendo uma alta transmissão da doença, é o momento de ficarmos em casa, com ou sem vacina, crianças ou adultos, adolescentes ou idosos, né? Nós estamos registrando 60 mil casos por dia novos no Brasil. Então, nós não estamos num momento de baixa, de tranquilidade, que permite nenhum relaxamento. Sair só se necessário, convívio com outras pessoas, se necessário, de máscara, com distanciamento. Então, não há hoje nenhuma recomendação para nenhuma idade, nem para criança, nem para adolescentes, nem para adultos, que nós circulemos aí à vontade, como se nada tivesse acontecendo. Nós temos uma taxa de letalidade, ou seja, de cada 100 casos confirmados, 3 vêm a óbito de Covid. 60 mil novos casos por dia, isso nos antecipa 1.800 óbitos por dia daqui a pouco, né, daqui a algumas semanas. Então, enquanto não baixarmos a circulação do vírus, enquanto não reduzirmos essa alta transmissibilidade que nós estamos vivenciando, não é momento de nós preconizarmos nenhum tipo de relaxamento em qualquer idade. Então, hoje ainda continuam valendo as repercussões, as recomendações de distanciamento, de máscara, para vacinados, para não vacinados, para crianças, para idosos, para todos. O momento é de alta circulação do vírus, o que não nos permite nenhum tipo de relaxamento. Vamos falar agora sobre doação de sangue. As associações brasileiras de linfoma e leucemia e talassemia promovem campanhas durante a pandemia em todo o país. Um apelo para que as pessoas doem sangue nesse momento crítico, que os estoques dos bancos de sangue de todo o estado estão muito abaixo do normal. A Priscila Silvério entrevistou no nosso jornal diário Breno Guzmão, hematologista e médico do Comitê Científico da Abrale. Acompanhe comigo como foi essa conversa. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre essa campanha, uma campanha tão importante, né? Exatamente. A Abrale, junto com a Abraça, está fazendo uma campanha que é muito importante, porque com a Covid, com toda a pandemia, realmente, e os hemocentros de todos os estados, e a nível mundial, inclusive, estão desabastecidos. Isso é normal, porque existe a mensagem na população de ficar em casa, de não sair apenas para atividades essenciais, mas que não podemos esquecer que os hospitais, os pacientes, os procedimentos, todos precisam em algum momento de alguma transfusão, e é uma campanha de conscientização para que a sociedade não esqueça de que precisamos repor e abastecer os hemocentros. Doutor, qual a situação atual, então, dos hemocentros, né? Nós temos vários aqui na capital paulista, o Brasil também tem vários que abastecem os hospitais, não só para cirurgias, quando há acidentes, há necessidade, além das doenças, por exemplo, alguns cânceres que acabam necessitando de transfusão. Conta um pouquinho para a gente como está o banco de sangue. Exatamente. No início da pandemia, foi realmente uma situação muito mais alarmante, porque não sabíamos quanto ia durar e como proceder com os pacientes, com os doadores. Então, realmente modificou a rotina dos hospitais e dos hemocentros. Hoje, atuamos com um fluxo muito seguro para os doadores. É super importante a sociedade ter esse sentimento de confiança, de proteção. Jamais colocaríamos a população em risco. Então, os hemocentros dos estados estão todos com fluxos garantidos para estabelecer uma doação segura. E, claro, vemos que existe um desabastecimento em que os hemocentros andam com 20%, 30% de abastecimento de componentes sanguíneos nos seus estoques. Isso é importante porque, como você já bem ressaltou, existem procedimentos cirúrgicos, existem acidentes de tráfego, existem
pacientes com doenças crônicas, com anemias, com infecções, com câncer, que precisam seguir seu tratamento. Afinal, o câncer não espera. Essa é uma frase que nós estamos sempre alertando, e que os pacientes precisam ser tratados e precisam muitas vezes do suporte, e suporte transfusional é fundamental. E para garantir esses tratamentos, essas cirurgias e o atendimento em acidentes, muitos deles necessitarão transfusões, precisamos de conscientizar a população de que deve seguir suas doações. Doutor, e quem pode doar sangue? Qualquer pessoa? Quem teve, por exemplo, Covid, ainda pode doar? Isso é uma pergunta bem interessante. Começando pela informação básica. Pode doar sangue toda pessoa maior de 18 anos e até 69 anos. Existe dos 60 a 69 que já tenha doado a primeira vez previamente, tá? Mas nessa faixa etária, se for necessário por uma urgência menos de 18 anos, tem que ser com autorização dos progenitores ou do responsável, tá? E essa pergunta bem interessante sobre o Covid, que é o tema do momento. Todos os pacientes que já tiveram Covid devem esperar apenas 30 dias. Após 30 dias, é seguro doar sangue. Doutor, uma vez eu fui doar sangue, não consegui doar porque eu tinha feito endoscopia há pouco tempo. E eu não fazia ideia que isso seria um impedimento. Tem outros procedimentos que as pessoas fazem, outros exames que a impossibilitam de doar naquele momento? Sim. São procedimentos que você pode ter se submetido a um risco de doenças infectocontagiosas. Então, você pode ter algum problema devido a uma endoscopia, até mesmo uma tatuagem ou um piercing, porque são procedimentos que podem ocorrer um contágio. Cirurgias pequenas, cirurgias de grande monta, a gente não seleciona os pacientes por motivos óbvios, que ele deve ter um problema e que a gente vai analisar realmente a patologia de base. Mas existem alguns problemas de doenças como a malária, hepatite, todas as HIV e doadores que também fazem uso contínuo de drogas ilícitas também vão ser impedidos de doar. O senhor falou Lembre-se que quando a gente diz que uma pessoa não pode doar, a gente não quer condenar essa pessoa, é só proteger também o paciente que, se ele já está precisando de um componente sanguíneo, a gente precisa garantir também que um produto esteja em condições. E todos os doadores que têm algum risco, nós analisamos muito bem para evitar problemas em cadeia. O senhor falou do HIV. Teve um período em que muitas pessoas, quando tinham uma dúvida se tinham sido contaminados pelo vírus, iam até doar sangue meio que para fazer um exame, né? E isso foi debatido por muito tempo para que as pessoas não façam isso, né? Não atrapalhem esse processo todo de doação para tirar um exame, já que tem alguns hospitais, setores que fazem esse exame também gratuitamente, com segurança. Eu queria que o senhor falasse disso e também, tem gente tentando doar sangue para fazer exame de Covid? O senhor já detectou gente que chega com essa confusão de achar só porque vai mexer com sangue que vai conseguir fazer exame de Covid junto? Sempre houve esse comentário de tentar fazer doação de sangue, que aí já faz todo um exame completo, sorológico, de todas as doenças contagiosas. Mas quanto ao Covid, não é a realidade. Pelo contrário, a gente está fazendo a campanha para atrair mais gente, para garantir o estoque de sangue, justamente porque os doadores habituais e os doadores, possíveis novos doadores, estão se afastando dos hemocentros. E a gente faz essa campanha justamente para garantir que todos tenhamos garantias de que tenhamos produtos disponíveis com estoque
abundante para poder seguir adiante as atividades dos hospitais. E doutor, nós estamos no momento de vacinação. Algumas pessoas já com a vacina da Covid-19 e outros ali com a vacinação da gripe, né, que já é comum nesse período do ano. Quem tomou a vacina pode doar sangue ou tem um tempo que precisa esperar para poder então doar? Sim, pode doar sangue, sim. Imagine, se autorizamos aos doadores que após um mês de ter contraído a doença, ter sido contagiado pelo Covid, vai poder doar, imagine os pacientes que sejam vacinados. Então, a vacinação é segura. Muito importante o que você está mencionando da campanha da gripe, porque a gripe também é um quadro muito importante, com alta mortalidade, e que não podemos esquecer de vacinar, com a simples ressalva de que a população deve esperar 15 dias entre uma vacina e outra, mas ambas são seguras para doação. O especial Rádio Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio Revista está de volta. Vamos falar agora sobre a nova política para aplicativos de mensagem. Como fica a privacidade do usuário no WhatsApp? A Júlia Stanzioni conversou com o advogado Luiz Augusto Durso sobre a recente atualização do aplicativo WhatsApp. Usuários ficaram preocupados com um possível vazamento de dados. Vamos conhecer mais detalhes sobre essa mudança. As pessoas se assustaram com relação a essa nova política de privacidade do WhatsApp. Então, para quem tem a dúvida e não sabe qual foi a principal mudança, né, que aconteceu no compartilhamento de dados pelo aplicativo? É uma pergunta interessante e duas situações que chamaram a atenção e trouxeram essa sensação ruim no consumidor. A primeira, respondendo sua pergunta em relação à mudança, o que causa estranheza, o que causa bastante desconfiança, é que há uma previsão agora do compartilhamento das informações coletadas pelo aplicativo WhatsApp para todas as empresas do grupo Facebook. Só que o grupo Facebook é gigantesco. As grandes e maiores empresas desse grupo é o próprio Facebook, o Instagram, o WhatsApp e outras empresas. E nesse momento de diminuição de coleta de dados, nesse momento de uma nova lei, esperava-se que o WhatsApp tivesse uma atitude totalmente contrária, no sentido de diminuir a coleta e não aumentá-la. E a outra situação é como isso se deu, a forma com que isso se deu, que foi que o WhatsApp não conversou com seus usuários. Na verdade, houve uma comunicação no sentido de iremos atualizar a política de privacidade e compartilhamento de dados. Se você não concorda, vá para outro aplicativo. Essa forma com que o WhatsApp lidou com a situação de obrigar o usuário a trocar de aplicativo se não concordar, que causou essa insatisfação, principalmente de todos os usuários e dos órgãos de defesa do consumidor que estão reagindo. E justamente com a sua explicação, né? Ou você se adequa ou vai buscar outro aplicativo de mensagens, um tanto curto e grosso, né? Nesse sentido, né, doutor? Justamente essa alteração na política de privacidade de dados no sentido do WhatsApp, ela está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, porque tanto nós quanto o senhor ouviu nesse início de ano tantos vazamentos de dados, né? CPF e afins. Adequado ela está. Então, é difícil afirmar que o WhatsApp, com essa nova política, fere a LGPD, porque a lei é expressa no artigo 7º das formas de tratamento. E uma das formas que autoriza a empresa a coletar, a utilizar os dados e a enviar a outras empresas, seria o usuário titular do dado autorizar. Por isso que eles estão
sendo tão enfáticos nesse aceite do termo de uso. Porque se todo mundo, de fato, autorizar lá no termo de uso para ter esse compartilhamento, eles estão protegidos. O problema, de fato, é a forma. E aí sim você poderia analisar que essa forma de se conseguir o aceite nesse contrato de adesão, que você não pode discutir cláusula a cláusula, falando, poxa, essa coleta é indevida, não precisaria ter esse compartilhamento, aí sim que está se debatendo questões jurídicas, e a própria Defensoria Pública de São Paulo está reagindo, analisando essa situação, ingressando com medidas para derrubar essa forma de exigir o aceite, porque a lei obriga, uma das formas de você tratar dado é a anuência, então a lei obriga esse aceite. O problema que estamos debatendo sobre o WhatsApp é qual a melhor maneira de se conseguir esse aceite, ou qual seria o mais justo? Seria o usuário, com plena ciência do que está acontecendo, a aceitar e não ser obrigado a aceitar. Então essa situação que chama a atenção da forma do WhatsApp em conseguir e que está causando então uma migração gigantesca. Aplicativos concorrentes como Telegram e Signal aumentaram em poucas semanas em milhões de usuários, porque a reação disso é quase um boicote. O problema é que eu falo, atuando na área, que mesmo que tenha um boicote, o usuário não quer ter 3, 4 aplicativos de conversa. O WhatsApp é quase essencial hoje. Então, por ser tão importante para a sociedade e estar tão enraizado na cultura hoje do mundo digital, esperava-se uma atitude muito diferente desse aplicativo no momento histórico de diminuição de LGPD e, como você falou, de coleta de vazamento de dados. E justamente, doutor, o senhor falou uma questão muito primordial e essencial. Ninguém vive sem WhatsApp hoje em dia, né? Até quando o WhatsApp fica instável, afim, as pessoas ficam desesperadas porque não conseguem se comunicar, não é? Então, era preciso ter um outro olhar do próprio WhatsApp com quem usa, né, com o usuário. E para quem tem dúvida ainda, tanto o WhatsApp, outros aplicativos, quais os dados que eles podem usar, quais os dados eles não podem compartilhar? É uma boa pergunta. Muita gente confunde falando, o WhatsApp tem acesso à sua conversa, o WhatsApp pode ver o que você fala. Isso tudo é fake news, tudo mentira. A informação ela é de fato criptografada. Então, quando você manda uma mensagem do seu WhatsApp para um conhecido, ela é criptografada no seu aplicativo e navega em toda a internet até o celular do destino, criptografado, e só lá no destino que ele é descriptografado e tem acesso. Vale dizer, a ferramenta não consegue ler, a própria empresa não consegue ler. Se tiver uma ordem judicial para acessar essa informação, não é possível. Não é possível criar o grampo, né, a famosa interceptação. Então isso ainda permanece extremamente seguro. O que nós estamos debatendo aqui são outros dados coletados. Por exemplo, qual o sistema operacional do seu celular, quanto tempo você utiliza a ferramenta, qual o número que você mais conversa, porque eles sabem que você mandou uma mensagem para determinado número, não o conteúdo, mas sim que você passou horas e horas conversando com aquela pessoa. Essas informações paralelas, esses metadados que não são de fato a própria conversa, que estão sendo coletados e que vão transitar entre empresas e tem um valor comercial gigantesco. O WhatsApp, na Europa, nos Estados Unidos, já é uma ferramenta de envio de valores. No Brasil, Sim. A gente está regulamentando isso, foi proibido, agora está para ser liberado. Então, o WhatsApp também será uma ferramenta de pagamento, de transferência de valor como o Pix, para o pessoal entender. E imagina essas informações, imagina a importância do sigilo desses envios. Por isso, nós estamos debatendo hoje o termo de uso do WhatsApp, olhando, claro, o futuro de quantas informações transitarão nesse app. E nós estamos, não é, doutor, nesse mundo tecnológico em que muitos dados transitam, não é? O senhor é especialista em direitos cibernéticos. Agora, o quanto, não só o WhatsApp, mas vamos colocar na roda aí todos os aplicativos, não é? WhatsApp, Facebook, Instagram e afins. O quanto eles podem invadir a sua vida, porque todo mundo em casa, quem está assistindo a gente, já fez uma pesquisa no Google e quando foi lá no Facebook, o que tinha? Tinha lá tudo aquilo que você pesquisou aparecendo para você, alguma opção de compra. Até que ponto essas empresas podem ter esses tipos de dados e fazer essa correlação com os aplicativos? E até que ponto
eu, enquanto pessoa, posso ter os meus direitos assegurados? Esse cenário era um cenário de absoluto descontrole. Então, te respondendo, até setembro do ano passado, antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, até que ponto poderia haver essa coleta e até que ponto a nossa privacidade era invadida, eu diria num ponto inimaginável, imensurável. A coleta por esses aplicativos é algo absurdo, no sentido de que até fala em palestra, aquilo que te conhece mais não são seus pais, não é sua esposa, não é seu marido. Aquilo que te conhece mais é o algoritmo dessas redes sociais, porque eles sabem o dia que você acordou triste, que você ouve aquela música, eles sabem o deslocamento da sua casa até o trabalho, o caminho que você mais gosta, o restaurante que você mais pede nos apps, eles sabem tudo. E a coleta se tornou tão invasiva que hoje está sendo coletado por essas câmeras, por exemplo, essa que eu falo a vocês, a mudança da cor da minha pele no rosto ao ver um conteúdo e a alteração do meu batimento cardíaco com a utilização dos relógios smart, né, o smartwatch. Então eles estão coletando quase tudo. E quando a gente está informatizando as casas, colocando assistentes pessoais, smart TVs, a fechadura digital, é mais um dispositivo que está coletando mais dado, invadindo mais ainda a nossa privacidade. 80 mil câmeras de babá eletrônica foram invadidas no ano passado. Então são 80 mil câmeras que estão dentro do quarto dos nossos filhos que foram invadidos por criminosos. Então essa informatização gera esse risco de invasão de privacidade pelas ferramentas, pelas empresas e também por criminosos, porque não existe sistema 100% seguro. E aí, respondendo sua pergunta sobre proteção, por isso que a LGPD é tão importante, porque a lei é um anteparo, é uma maneira de diminuir essa coleta que antes acontecia dessa maneira ilimitada, imensurável, assustadora e que era enviados para todas as empresas que você possa imaginar e até vendido. Então a empresa fazia dinheiro vendendo a nossa privacidade, aquela informação íntima, privada. E hoje a LGPD vem para mudar isso, trazendo, por exemplo, questões de finalidade. O dado coletado para você subir num prédio só pode servir para isso. Você não vai poder, depois de uma semana, receber uma oferta de cartão de crédito. Então, a finalidade, questões de quais os dados coletados, questão de transparência. Então, a empresa tem que informar e punições. Então, nós temos até um novo órgão, que é o órgão Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está fiscalizando e poderá punir, a partir de agosto deste ano, de 2021, aqueles que agirem de má fé, armazenarem não com segurança ou for empresa responsável por um vazamento. Então nós estamos num momento de alteração cultural e eu agradeço esta reportagem, essa pauta, para a gente usar isso como uma forma de educação digital e trazendo essa informação super importante do empoderamento para as pessoas saberem que seus dados têm valor, a privacidade é importante e que vocês tenham atenção na coleta. Cuidado onde você fornece sua biometria, cuidado onde você fornece a sua face. Hoje nós temos as questões do reconhecimento facial. Então é um novo momento na história do Brasil, com o empoderamento do usuário e uma mudança cultural que se inicia com a LGPD e a diminuição, se Deus quiser, dos dados dessas empresas, redes sociais, WhatsApp e todas elas. Porque como você bem lembrou, Julie, eles são um grupo de empresas. Então mesmo que o WhatsApp não colete o que a gente fala, o Facebook e o Instagram complementam. O banco de dados é assustador. As mulheres de São Paulo ganharam um importante aliado na luta contra a violência doméstica. O Estado terá tornozeleira eletrônica para rastreamento de agressores e proteção às vítimas. Sobre esse assunto, o Guga Mendonça conversou com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa. Vamos acompanhar como foi essa entrevista. Secretário, recentemente o governo do estado anunciou essa iniciativa, para viabilizar essas tornozeleiras eletrônicas para agressores de mulheres. Como se dará de forma efetiva esse processo, secretário? Foi um passo muito importante no combate à violência doméstica. Uma bandeira defendida pelo nosso governador João Dória de combater a violência doméstica e lutar pela equidade de gêneros. Por isso,
a Secretaria de Estado de São Paulo é a secretaria que mais tem mulheres na história do Estado de São Paulo. Nós temos no Estado de São Paulo hoje 138 DDMs, Delegacias da Mulher. Nós temos hoje, de 2, passamos para 10 Delegacias da Mulher abertas 24 horas. A ideia e o projeto do governo do Estado de São Paulo é termos 150 Delegacias da Mulher até o final do mandato do governador João Dória. Hoje, essas delegacias representam 40% a quantidade de delegacias da mulher que tem no território nacional. Além de todas essas medidas, além da implantação em 2019 do SOS Mulher, que é um aplicativo que a mulher que recebe uma medida protetiva por ser vítima de violência doméstica, ela aciona através do celular. É um aplicativo gratuito e, naquele momento, imediatamente a Polícia Militar já vai ao seu socorro para realizar uma defesa. Agora, em 22 de março, houve uma celebração de um termo de cooperação entre o governo do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça. Um termo de cooperação para quê? Para a implementação de mais um grau de proteção à mulher, da disponibilização para o Poder Judiciário de tornozeleiras eletrônicas para as pessoas que agridem as mulheres, bem como a entrega à mulher vítima de violência, um aparelho no qual, no momento em que o Poder Judiciário determina a proibição do agressor dele estar a um perímetro do local de residência, do local de trabalho daquela mulher, ela recebe um aparelho que vai disparar um som no momento em que esse agressor ultrapassa esse chamado perímetro de proteção. Então, nós teremos tanto a fiscalização da tornozeleira, que será instalada no agressor, como a mulher recebe ainda um aparelho do qual informará caso o agressor invada aquele perímetro do qual ele é proibido de ingressar. Agora, secretário, como funciona essa medida? A mulher ela tem que solicitar isso? Como o Estado ele faz essa triagem das mulheres que vão ser beneficiadas com esse aparelho inicialmente? Como é que funciona a justiça que determina? Como é que funciona todo esse processo, secretário? Bom, essa é uma pergunta importante e é necessário esclarecer a população, principalmente a população feminina. Existem 2 papéis. O papel do governo, que é quem irá fornecer os recursos para a contratação de uma empresa e fornecerá as tornozeleiras, que fará a manutenção das tornozeleiras, bem como um monitoramento nas tornozeleiras. Essas tornozeleiras, elas são monitoradas tanto pelo sinal das antenas de celular, e aí são 2 operadoras, como pelo GPS. Então, essa é a empresa responsável que vai, como ela não recebe a identidade da pessoa que usa a tornozeleira, mas ela recebe um número. Então, ali ela vai informando algumas atividades que acontecem para aquele usuário da tornozeleira, como se ele invade o perímetro de proteção do qual ele está proibido, como se ele tenta romper ou rompe a tornozeleira, como se a bateria acaba. Então, essa equipe que faz o monitoramento informa uma outra equipe, essa sim, de servidores do Estado, muito provavelmente da Polícia Civil, que terá algumas missões. Missão de ligar para o agressor e verificar aonde ele se encontra e pedir para ele sair do local de proteção, de ligar para a mulher, informar que ele invadiu o local de proteção, bem como informar o Poder Judiciário. E aí vem o importante papel do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, e por isso desse termo de cooperação, é a autoridade pública do poder público que determina a utilização da tornozeleira. Então, hoje, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, ele não tem esse recurso à disposição. A partir de agora, terá. Então, quando a mulher vai a uma autoridade pública e informa ser vítima de violência doméstica, cabe ao Poder Judiciário determinar as medidas de proteção. Quais são as medidas de proteção? Ele pode determinar que ele saia daquela residência, e essas são medidas que são tomadas normalmente imediatamente, em questão de horas ou de dias.
ele pode determinar que ele não entre em contato com a mulher vítima de agressão, que ele continue pagando as contas ali da família, da esposa, ex-esposa e dos filhos, que ele não vá num perímetro do qual ela trabalha, do qual ela reside, e a tornozeleira eletrônica vem de encontro a essas medidas que já são tomadas, que já são previstas na legislação, na Lei Maria da Penha. Mas a partir de agora, a fiscalização, ela será muito mais eficaz, porque quando ele determina, o Poder Judiciário, a medida de proibição do agressor de ir a um local onde se encontra a vítima, mulher, ele determina a instalação nele da tornozeleira eletrônica e, se eventualmente ele sair desse perímetro, o Poder Judiciário poderá revogar a determinação da tornozeleira e determinar a prisão preventiva. Então, este é um mecanismo que torna a proteção à violência doméstica muito mais eficaz. Agora, secretário, vivemos um tempo de pandemia, onde as pessoas ficaram mais em casa e os índices aí de agressão contra a mulher aumentaram em todo o Brasil, né? Qual que é a importância de uma iniciativa como essa no momento tão difícil, secretário? Guga, a Segurança Pública do Estado de São Paulo, que tem como secretário o General Campos, vem fazendo um importante trabalho no combate à prática de crimes. Praticamente todos os índices de criminalidade, eles caíram e vêm caindo desde 2019 e alguns deles antes disso. Hoje nós temos um Estado de São Paulo com uma polícia militar, com uma polícia civil eficiente, que combate a criminalidade, e os índices hoje alcançam índices de cidades de primeiro mundo. Mas, infelizmente, no cenário até da pandemia, o índice de violência doméstica, ele aumentou muito. Enquanto antes da pandemia você tinha agressões de violência doméstica de companheiros, normalmente às quartas-feiras à noite e aos finais de semana, porque quarta-feira à noite era o dia que o homem assistia aos jogos de futebol e bebia, e aos finais de semana eram os dias nos quais ele ficava em casa. Hoje muitos homens, quer pela pandemia, pelo teletrabalho, ficam mais tempo em casa. Então, esses índices aumentaram. Um registro de índices de 2020 apontou que no Brasil, a cada 1 hora, 538 mulheres são vítimas de violência. Então, para combater esses tipos de crimes, como a violência doméstica, como o feminicídio, são importantes várias medidas. Dentre as medidas, esta da utilização da tornozeleira eletrônica. Um outro ponto importante aqui, eu agradeço a oportunidade, Guga, é que esse tipo de crime, hoje, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Significa que o Estado tem direito a acionar o agressor, a começar um processo criminal, independentemente da autorização dele, da vítima, para acusar. Antigamente, ela era pública condicionada à representação. Então, a mulher ia à autoridade policial, fazia um boletim de ocorrência, voltava para casa, o marido ou batia novamente na mulher, ou ameaçava a mulher. E aí ela não representava e o Estado não podia acusá-la. Hoje isso mudou. Fez a primeira representação, o Estado já tem legitimidade para acusar. E essa representação, essa comunicação à autoridade policial, ao Ministério Público, ela não precisa ser feita pela mulher vítima da violência doméstica. Ela pode ser feita por qualquer pessoa. Ela pode ser feita por você, filho do agressor. Ela pode ser feita por você, amigo da vítima que é agredida pelo seu marido, pelo seu companheiro. Você que é vizinho, você que é familiar, você que é pai, você que é mãe. Você pode ir à autoridade policial e fazer um comunicado sobre essa prática de violência doméstica, porque sem esses comunicados, o Estado ele acaba ficando sem a possibilidade de continuar combatendo com eficiência a violência doméstica e punindo os agressores. Então, é muito importante que a sociedade entre em contato com a polícia,
entre em contato com o Ministério Público e relate essas agressões, porque só assim o Poder Judiciário poderá defender os direitos dessas mulheres, inclusive essas medidas hoje protetivas, que são alterações que a Lei Maria da Penha implantou, alterações muito positivas, fazem com que essas medidas sejam tomadas rapidamente, praticamente imediatamente ao relato daquela situação. Claro que o acusado de agressões, ele vai ter direito a se defender, ele vai ter direito a trazer a sua versão, a rolar testemunhas, mas até que a apuração ela chegue num nível de profundidade e de uma decisão de mérito, essas medidas protetivas cautelares são tomadas imediatamente. Então, as medidas que determinam a saída do agressor, as medidas que determinam a vedação dele ter contato físico, dele ligar, dele ameaçar a companheira novamente, elas são tomadas imediatamente. Hoje, eu posso afirmar com muita propriedade de que o Estado de São Paulo é um Estado que defende a mulher, é um Estado que combate a violência doméstica com rapidez e com eficiência. Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. E agora vamos falar sobre economia doméstica na pandemia. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, em 2020, 40% dos brasileiros tiveram perda total ou parcial da renda por conta da grave crise sanitária no país. A Priscila Silvério conversou com Enzo Ribeiro, contador tributário e especialista financeiro. Vamos saber o que priorizar na hora de pagar aquela pilha de contas. Adequar. Como fazer, então, essa adequação? A gente sabe que os salários, alguns foram reduzidos e até aqueles que se mantiveram acabaram tendo ali uma perda por conta do aumento de preço de produtos. Como equilibrar, então, as contas para poder passar o mês? A gente sabe que o desafio hoje de organizar as contas é algo que é bem difícil, principalmente para as pessoas que não têm essa cultura de fazer um controle. Hoje, mais do que fundamental, principalmente estabelecer a prioridade de contas, ou seja, eu vou trabalhar principalmente priorizando as contas de consumo, como, por exemplo, energia, aluguel, gás, alimentação. Essas são as contas prioridades. Então assim, o primeiro passo é priorizar essas contas de consumo. A partir daí, a gente vai meio que definir o percentual de distribuição de como que eu vou estruturar isso. Aí um exemplo, pelo menos 40% do total da minha renda, eu destino ela às contas de consumo. A parte de programação, como lazer, como uma reserva para poder guardar um valor, que a gente sempre orienta que esse valor seja aplicado, seja na poupança, seja numa renda fixa, para que ele possa ter uma rentabilidade. Só que a gente sabe que no atual cenário isso está um pouco delicado, não está dando para guardar muito dinheiro, né? Então é realmente complicado. Eu acho que hoje priorizar as contas de consumo, né, do total da minha renda, vamos distribuir em percentuais. 40% desse valor eu tenho que destinar minhas contas de consumo. Essa é uma estratégia, não é padrão, porém é uma saída que a gente orienta, nós como especialistas financeiros, nós orientamos que 40% desse valor seja destinado às contas de consumo, como aluguel, como energia, né, como alimentação. E aí, desse total de 100% também, tirando os 40%, temos aí
a parte de pelo menos entre 30% a 40% destinar para uma reserva. Se você tiver condições de destinar esse percentual para uma reserva, você consegue aí pelo menos ter uma programação financeira saudável e mais adequada. Mesmo que a gente saiba que nesse momento de pandemia está difícil por conta do aumento dos produtos, como o produto da cesta básica, o aumento da energia, aumento do gás, está um pouco delicado, mas querendo ou não, destinar pelo menos um percentual para uma possível emergência é fundamental nesse momento, porque você não pode simplesmente destinar 100% do teu orçamento para poder pagar despesas envolvendo não só consumo, mas também envolvendo lazer. Para lazer, a gente orienta que seja destinado apenas 10% desse valor total, tá? Porque quando você trabalha com uma organização nesse formato, você consegue ter uma visão melhor de como que você pode se estruturar, o que você pode gastar. Agora, você fazendo um descontrole, não tendo uma visão dessa destinação, estabelecendo como percentual da tua renda, acaba realmente tendo descontrole. Enzo, por que é tão importante ter todos os gastos ali colocados no papel? Né? A primeira dica que todos os consultores fazem é essa: pega, anota tudinho, coloca no papel, monta uma planilha. É isso mesmo? A gente precisa ver realmente onde o nosso dinheiro está saindo? Exatamente. Quando chegar as contas, chegou o início do mês, né? Vamos dizer, você começa a se organizar. Querendo ou não, eu sempre falo que nós fazemos contabilidade, assim como nós pagamos imposto de tudo. Ou seja, a contabilidade da vida pessoal, né, ou seja, tudo aquilo que entra ou que sai, ele deve ser registrado. Porque a partir do momento em que você registra todos esses fatos, todas essas entradas e essa saída, toda a tua programação financeira, o teu endividamento, principalmente quanto que eu devo, qual que é o meu grau de endividamento, eu tenho que ter essa noção. Então, é importante sim ter a organização. Pega um caderninho que seja, mas o importante é que fique claro todas as tuas entradas e saídas, ou seja, qual que é a minha previsão de receita para esse mês? Minha receita é fixa? Eu tenho uma previsão de uma receita variável? Quais são as minhas obrigações? Quais são os meus pagamentos? Eu tenho pagamentos fixos? Eu tenho pagamentos variáveis? Tudo isso aí precisa estar dentro do teu controle. Então, por isso da importância de estar tudo bem anotado. Como eu falo, não precisa ter um sistema, não precisa ter uma planilha, mas você, no seu próprio caderninho em casa, você consegue fazer esse registro. Até para se ter uma previsão, vou te dar um exemplo, para o próximo mês. Então, nesse mês eu tive despesas que não estavam programadas, né, mas que possivelmente pode entrar no mês seguinte. Então, eu já faço uma reprogramação das minhas entradas, ou seja, é importante sim nesse momento anotar todas essas entradas e saídas, aquilo que você tem tanto de obrigações para pagar, aquilo que você tem também como possíveis receitas, né, seja receita fixas, seja receitas variáveis que vão entrar. E o bacana também é que hoje tem vários aplicativos que podem ajudar a pessoa também nessa organização. Agora tem um desafio muito grande que são as contas em atraso. Né? Eu já escutei várias pessoas falando, esse mês eu joguei as contas para cima, aquela que eu peguei foi a que eu consegui pagar. Me fala um pouquinho como conseguir colocar isso tudo em ordem. A gente sabe que, por exemplo, a energia elétrica subiu muito, a conta está lá em cima. E aí, como conseguir, então, dar prioridade, escolher a conta, não permitir que ela fique em atraso, e os juros vêm também, né? Exatamente. Como eu falei ainda há pouco, priorizar as contas de consumo é fundamental nesse momento. Agora, Enzo, eu tenho aí, eu estou endividado, tenho muitas contas para pagar, quais contas eu devo priorizar? A gente vai ter que levar em consideração principalmente os juros.
os juros de cada uma, ou seja, eu vou listar nesse meu caderninho que seja, quais contas eu tenho com juros mais altos. Aquela que estiver com juros mais altos são as contas que eu vou ter que priorizar. E eu acho que cabe também tentar um acordo, tá? Tentar um acordo, negociar dívidas, porque a gente sabe que no atual cenário que a gente vive, as empresas elas estão dando essa facilidade, elas estão abertas a negociações, então acho que vale sim, nesse momento, fazer essa tentativa de negociação. Outro ponto que eu acho que é bem importante, como uma questão de economia, que eu sempre falo, querendo ou não, pechinchar hoje ainda é uma alternativa muito boa. Ou seja, às vezes o fato de você definir, de não ir buscar alternativa vamos falar, de supermercados que tenham preço, as promoções, ficar atento a todos esses benefícios, são estratégias que podem também te auxiliar e podem te ajudar a ter uma organização melhor. Querendo ou não, isso vai te dar um resultado bem positivo. Você falou algo muito interessante, tem a questão também dos cupons, né? Hoje várias empresas têm ali os cupons de desconto, seja para uma compra de fast food, por exemplo, mas também para eletrodomésticos, também é uma opção interessante. Até supermercados, né? Para compras de supermercado também tem. Exatamente, acho que cabe, sim, como eu falei, ficar atento a essas oportunidades, porque isso aí vamos dar um exemplo, você falou cupom de desconto, né? Os aplicativos aí disponibilizam cupons de desconto, ou seja, às vezes as isenções de taxa, né, no momento em que você faz uma compra, porque a gente sabe que hoje pelo aplicativo você consegue também fazer compras de supermercado, você compra medicamentos, então ainda é uma alternativa muito boa. A gente sabe também, como por exemplo, para quando você vai na farmácia, para você que tem um convênio, a partir do momento que você fala que tem um convênio, existem descontos destinados para quem tem convênios. Então, são estratégias que você tem que utilizar a teu favor. É de extrema importância, então, ficar atento a todos esses pontos, que isso vai fazer vai te trazer um impacto bem positivo no final do mês. Uhum. Nós falamos das contas que são prioridade, principalmente as contas de consumo, mas tem muita gente que utiliza o cartão de crédito ou já vinha pagando o cartão de crédito por conta de compras antigas até, que foram parceladas. O cartão de crédito é prioridade para pagar? Lembrando, né, a alta taxa de juros caso você não pague. Exatamente. O cartão de crédito, acho que o ideal é se você puder não comprar com cartão de crédito, eu aconselho que você nem compre. Porque muitas pessoas pensam que você parcelar de 5, 6, 10, 12 vezes no cartão de crédito é uma alternativa. E muitas das vezes não é. Porque dependendo da quantidade de parcelas, vai sim de juros e às vezes não compensa. Ou seja, e quanto à questão de prioridade, priorizar o cartão de crédito, querendo ou não, é ainda uma alternativa de prioridade de conta. Por quê? Porque os juros realmente são altos, ou seja, tirando as minhas contas de consumo, eu tenho um grau de endividamento, ou seja, eu tenho, vamos dizer aí, eu tenho contas pessoais, incluindo o cartão de crédito. E claro que o cartão de crédito ele vai vir sempre com juros muito altos. Ou seja, se eu puder quitar o cartão de crédito, é mais interessante, porque a gente sabe que os juros são altíssimos e muitas das vezes, como eu falei, não compensa fazer uma compra no cartão de crédito justamente pelo que ele te impacta, né? Por exemplo, se você atrasa por muito tempo, muitas vezes as dívidas elas podem duplicar, sabe, triplicar. Então, dependendo do prazo, então é muito cuidado com o cartão de crédito. Nem sempre o cartão de crédito é melhor sair. Nosso assunto em destaque agora é o papel da mulher na sociedade e os desafios em relação às diferenças que elas enfrentam. Como a disparidade quando falamos em remuneração salarial, por exemplo. Eu fiz uma entrevista com a advogada Raquel Preto, diretora da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo. E segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres ganham 22% a menos que os homens. Vamos tentar entender o porquê dessa situação. Doutora,
Por que não conhece, para quem não conhece o sistema tributário brasileiro, ele é concentrado em qual setor? Bom, Fábio, nós temos um grande problema estrutural no Brasil que decorre de uma tributação muito concentrada no consumo, né? Então, para a gente ter uma ideia do que estamos falando, mais ou menos 45% do total de arrecadação tributária que é oferida por governos federal, estaduais e municipais, 45% dessa arrecadação ela advém da tributação que incide sobre bens e serviços, né? E apenas 21,5%, 22% incide sobre renda. E agora, pasme, a menor quantidade de incidência tributária no nosso país é sobre a propriedade. Somente 4,64% da arrecadação tributária do país advém da tributação sobre propriedade. Isso significa, Fábio, que a principal fonte de arrecadação tributária que os nossos governos elegeram ao longo dos anos tem sido a tributação do consumo, né? A tributação que incide sobre os bens que nós compramos e sobre os serviços que nós adquirimos. E isso nos traz problemas muito sérios, porque a população que ganha menos gasta quase que toda a sua remuneração comprando bens de consumo que são essenciais. A gente basicamente está falando de alimentos e gêneros de necessidade. Há estudos indicando que mais de 80% dos gastos das famílias de baixa renda são gastos desse tipo, né? E portanto, quase toda a tributação é feita em cima deste tipo também de produto. Vem aí a defasagem primordial. Doutora, eu escutando aqui a sua explicação, eu fico pasmo, né? Porque, pelo que a senhora falou, uma pessoa simples que ganha ali um salário, que boa parte daquele salário vai para a alimentação dela, ela está pagando um monte de impostos toda vez que ela vai no supermercado fazer a comprinha dela. Enquanto isso, uma pessoa que ganha um salário muito mais alto, devido ao trabalho dele, tá tudo certo, ele tem inúmeros imóveis, ou seja, a tributação dele é baixa comparando aquele trabalhador assalariado que precisa do salário exatamente para se alimentar. Parece tão fora de lógica isso que eu faço a pergunta para a senhora, por que é assim? Bom, veja, Fábio, essa é uma escolha estratégica, né? Uma escolha de política de Estado, aliás, né? Nem política de governo, lembrando que política de Estado é a política que transcende os governos, e a política de governo é a política posta por um governo específico durante o seu mandato. Nós tivemos, né, uma construção de sistema tributário em 1988 que acabou de uma forma até muito boa e muito eficiente, originalmente em 1988, distribuindo tributação por fatos geradores econômicos diferentes. O problema é que na hora da prática, na hora de fazer a concretização daquilo que está na Constituição, os legisladores acabam prestigiando determinadas coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala em tributação sobre patrimônio, a gente tem que lembrar, além do imposto de renda, do imposto de transmissão causa-mortes e doações, que no Brasil tem alíquotas que variam entre 4% e 8%. E aí a defasagem fica evidente, Fábio, por quê? Em países desenvolvidos, em que você tem menos desigualdade social e econômica, você não tem alíquotas tão baixas de tributação em cima de heranças que nós recebemos. Né? Você tem uma tributação aí não menor do que 15%, em países como a França, por exemplo, chegando a 55%. Então, é uma escolha de concretizar a tributação dessa maneira, né? E isso é particularmente terrível para com mulheres e a nossa população negra, que é a maioria do país, 56,4% da população brasileira, é composta por pessoas pretas ou pardas, segundo a autodeclaração feita ao IBGE. Muito bem, estas pessoas são as pessoas que estão na base da pirâmide social, são as pessoas que ganham menos, e aí elas se enquadram justamente naquilo que falávamos antes, né, de que quem ganha menos acaba tendo que usar quase tudo que ganha
para comprar bens de consumo essenciais, né? Basicamente alimentação, gêneros de primeira necessidade, de higiene pessoal, quando não estamos dentro daquela linha terrível de pobreza e de perigo alimentar que tem crescido enormemente nos últimos anos. É uma escolha estratégica trabalhar com alíquotas menores quando a gente trabalha com patrimônio. E tributar a 18% a 25% por ICMS, sem contar IPI, né, que é outro desvio terrível, em vários produtos que são essenciais para a nossa vida. Doutora Raquel, sempre que se discute esse tema, em algum momento se fala sobre taxar grandes fortunas, né? E esse assunto acaba sendo bastante polêmico. Se diz que se houver a taxação maior em relação a heranças e também uma taxação bem maior em relação a grandes fortunas, muitas pessoas vão deixar o país e vão morar num outro país. Na realidade, isso pode ocorrer ou é mais uma desculpa para não se fazer o que tem de ser feito? Veja, Fábio, é ruim quando as pessoas se põem a discutir coisas sem lidarem com isso, principalmente os temas técnicos, sem ter um conhecimento mais específico. Veja, ninguém está falando em tributar patrimônios acumulados, patrimônios grandes acumulados, com alíquotas, por exemplo, de 55%, 60%, 65%, como há países que tributam, né? Herança, quando você vai receber herança e também imposto de renda sobre pessoa física. Mas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Quer dizer, o que não dá é para a gente chegar nesse momento, perceber que o Brasil, segundo relatórios aí recentes, inclusive o último divulgado no final do ano pela ONU, é o segundo país em que há maior concentração de renda. Nós só perdemos para o Catar, né? Nós não podemos deixar de olhar para isso e encarar que nós precisamos realmente discutir se essa matriz tributária é a matriz que ajuda a resolver os problemas do Brasil. O Brasil deve continuar sendo o segundo país que mais concentra renda, ou devemos falar sobre uma distribuição mais equânime de renda? Ter uma distribuição mais equânime de renda é ter gente com mais poder aquisitivo, inclusive ter mais mercado para atividades econômicas. As coisas estão interligadas, né? Então, há que pensar estrategicamente no país. Nós não podemos continuar mantendo 65 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza e vivendo em perigo alimentar, né? Sem ter o dinheiro para o dia seguinte comprar comida. Nós temos hoje aproximadamente 11 milhões de pessoas que recebem, com sorte, até R$ 151 por mês. Né? Então, temos que falar, sim, em tributação de patrimônio. Agora, com relação ao imposto sobre grandes fortunas, eu gostaria de compartilhar aqui uma consideração técnica muito breve. Não é um imposto tecnicamente, do ponto de vista de estrutura técnica, que seja o melhor, mas nós não precisamos dele para tributar melhor patrimônio. Se nós utilizarmos a tributação do imposto de renda de uma forma mais inteligente, mais contemporânea, por exemplo, com mais faixas de tributação, alíquotas variáveis em função de capacidade econômica contributiva, se nós utilizarmos o próprio imposto de transmissão, causa-morte e doações e revisitarmos essas alíquotas tão baixas e fora do contexto, inclusive, de países OCDE e dos países que têm índice de desenvolvimento humano maior, nós já conseguimos resolver o problema. Nós não precisamos inventar novas coisas, nós temos que aproveitar as ferramentas do sistema tributário brasileiro, que são estruturalmente boas, mas que estão subaproveitadas por escolhas de estratégia governamental, porque não se quer tributar melhor a concentração de patrimônio. Simples assim. Agora, doutora Raquel, a gente vai conversando sobre o tema é bastante complexo, até de repente uma conversa aqui de 15 minutos fica muito rápida, né, diante de tantas coisas que a gente tem para abordar, mas eu quero fazer uma última pergunta para a senhora, que não é a menos importante, talvez seja uma pergunta crucial também, porque depois de tudo isso que a senhora falou, eu vejo aqui que, segundo o IBGE, as mulheres ganham 22% a menos, em média, que os homens. Ou seja, para as mulheres a situação ainda é pior, porque elas ganham menos que os homens comprovadamente e pagam, obviamente, os mesmos impostos. O que acontece?
Bom, acontece que a gente também tem um sistema tributário que foi e vem sendo desenhado majoritariamente por homens, né? Não nos esqueçamos que mulheres são minoria total dentro do legislativo brasileiro, por onde são feitas as leis, né? As leis tributárias, inclusive, e aí discrepâncias absurdas acontecem, como, por exemplo, tributar em 15%, 10%, respectivamente, por exemplo, absorventes, bombas de amamentação, e tributar, né, a zero na alíquota de IPI a cueca. Quer dizer, quem é que está por trás desse tipo de escolha? A bomba de amamentação não é essencial? A fralda descartável, a 15%, não é essencial? Claro que é. E quem é que gasta mais com esse tipo de coisa? É a mulher. Então, as mulheres têm que participar nos espaços de decisão, seja no legislativo, dentro das secretarias de Fazenda, das procuradorias de Fazenda, para repensarem esse sistema. Porque o sistema é, sim, particularmente injusto e é extremamente mais oneroso para mulheres. Mulheres ganham menos, mulheres não acessam aos cargos mais elevados, né? Nós temos apenas 8% de mulheres compondo diretorias executivas de grandes empresas, só para dar um exemplo. A ascensão na carreira é, sim, muito mais difícil do que homem, não se trata de mimimi, trata-se de métricas e estatísticas revelando esse tipo de coisa. E se você for uma mulher negra, pior ainda, porque a sua capacidade de avançar na carreira profissional é menor. Mulheres, para você também ter ideia, para dar mais uma noção dessa realidade, né, gastam muito mais do que ganham comprando bens essenciais, né, gêneros de primeira necessidade para suas famílias, que são justamente aqueles que sofrem a maior tributação, que é a tributação sobre consumo. Outro exemplo rápido, mulheres em separações de divórcio costumam, estatisticamente, ficar mais a cargo, digamos assim, responsáveis pela guarda dos filhos. E a elas são destinadas, por exemplo, pensões alimentícias, num número altíssimo, né? Da totalidade de pensões alimentícias pagas no Brasil, mais de 90% delas são pagas para homens, por homens para suas ex-esposas que têm a maioria da guarda. O homem paga a pensão, deduz a pensão do seu imposto de renda, quer dizer, ele ganha um benefício fiscal, e a mulher que recebe a pensão e vai ter que gerir, né, essa pensão para bancar as despesas, por exemplo, das crianças, não só não poderá deduzi-la, como terá que oferecê-la à tributação e pagará sozinha a tributação sobre isso. É disso que se trata, Fábio. E antes de encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista que eu fiz sobre um assunto que se tornou importante nesse momento de pandemia: os prós e contras do home office. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que trabalhar em casa durante o isolamento social gerou conflitos para muitos profissionais. Eu conversei sobre esses problemas com a psicóloga Marilene Keide, especialista em atendimento clínico. Marilene, fale um pouco a respeito disso. Realmente o home office tem trazido transtornos, problemas psicológicos às pessoas? Fábio, foi uma mudança muito grande de rotina, né? As pessoas estavam acostumadas com os relacionamentos interpessoais, sair para trabalhar, ter esse contato, e o que não, com a pandemia, não é possível. Então, causou na medida do quê? As pessoas foram aprendendo no dia a dia a se organizarem. E a base para a saúde mental no trabalho home office, no trabalho remoto, é a organização. Tem que ter uma rotina saudável, bem organizada, equilibrar as funções profissionais com pessoais, porque aí sim vai evitar de desencadear algumas doenças mentais ou até mesmo agravar. Porque quanto mais a rotina ela é desorganizada, a pessoa não vai por prioridades, mais estressante ela fica. Então, a pessoa às vezes fica trabalhando até altas horas da noite e sente que não produziu. Então, fica naquilo do estresse, da ansiedade.
isso vai se agravando com o dia a dia. E muitas pessoas chegam mesmo a verbalizar que estão no seu limite, que estão esgotadas, em especial as mulheres, que acumulam muito mais funções. Marilene, tudo que você está falando é muito interessante, porque nós aqui também fazemos o trabalho híbrido, né? Tem dia que nós estamos presenciais aqui na TV, tem dia que estamos trabalhando home office, e isso que você falou, nós precisamos nos organizar, e isso tem sido aprendizado para todo mundo, né? Porque é diferente você estar no escritório totalmente focado no trabalho, conversando ali com seus colegas, fazendo ali reuniões o tempo todo, e você às vezes está isolado ali e cheio de coisas para se distrair, né? Às vezes quem tem filhos, né? Um chamado ali da criança, a pessoa já se distrai. Ou seja, a primeira coisa, o básico é você saber se organizar dentro da sua própria residência, né? Exatamente, é organizar a rotina de uma maneira saudável, se necessário for, peça ajuda, dentro de casa tem que dividir as tarefas. Então, quando se divide, fica mais fácil de manter a organização, a disciplina. Você tem que pensar o seguinte, não é porque você não está saindo para trabalhar fora, que você pode levar do jeito que dá, porque não é assim dentro de casa. Vai chegar um momento que você vai sentir, o corpo dá sinais e dá sintomas. Marilene, eu lembro que quando começou essa coisa de home office, motivado pela pandemia, né? Eu lembro que assistindo uma entrevista até de um especialista, ele falou que uma coisa que ele sugeria, que para muitas pessoas trazia um bom resultado, era você logo de manhã, você se arrumar, você se trocar como se você fosse realmente para o ambiente de trabalho. Então, você trabalhasse em casa como se realmente você estivesse no escritório. E eu passei a fazer um pouco isso e realmente parece que você se sente um pouco mais focado no que você tem que fazer. Quais outras dicas que você sugeriria para uma pessoa que trabalha em home office para que ela consiga se focar realmente no trabalho que ela precisa executar? O cérebro trabalha muito bem com a rotina, então isso é fundamental, levantar, tomar o seu café da manhã, se vestir adequadamente para trabalhar e montar o seu dia, agendar o seu dia através das prioridades, Fábio. Isso dá certo. Então vamos começar pelas prioridades. E aí você vai se ajustando durante o dia. Ter horários organizados para o café da manhã, para as refeições, para os momentos junto da família dentro de casa, para fazer os seus contatos pelas redes sociais, com a família, videochamada. Isso vai ser a base para a saúde mental. Prioridades, comece sempre por elas. E no final do dia, você vai estar tranquilo, porque foi cumprindo com o que era importante naquele dia da sua agenda, e aí o que não deu para fazer nesse dia, passa para o dia seguinte. E muito cuidado também, o autocuidado. Então, ter horários para as alimentações, para as refeições, e refeições saudáveis, porque muitas pessoas dentro de casa, belisca aqui, belisca ali, come uma coisa, come outra, isso vai prejudicando a saúde física. Então, ter também esse autocuidado. Marilene, o fato de a pessoa estar em casa, muitas vezes é necessário também uma adaptação da própria empresa, que a empresa às vezes começa a pedir demandas para o funcionário, como se de repente ele já tivesse resolvido as anteriores, né? E o funcionário não pode dizer não. Então, às vezes, o ritmo também de trabalho que vem da sede da empresa para o funcionário em casa fica um pouco fora de time, né? E a pessoa acaba ficando sobrecarregada. Essa adaptação também passa pelas empresas? Precisa passar, e muitas já estão entendendo isso, porque senão o profissional ele vai perdendo a motivação, ele vai entrando assim até que numa fadiga, né? Porque ele vai trabalhando, não sente, não acha que está produzindo muito de tanto que está sendo solicitado, e aí isso pode dar complicações mesmo para a saúde mental, para a produtividade dele. Então, é importante que a empresa entenda isso,
que não é porque o profissional está dentro de casa que ele tem o dia inteiro só para trabalhar, não, ele tem a vida pessoal também dele, ele precisa cuidar da saúde física e mental. De uns tempos para cá, Marilene, a gente tem muito escutado falar naquelas síndromes de ansiedade, né? Síndrome de burnout, né? Acho que é esse o nome. Essas doenças estão aparecendo mais agora com a pandemia e com as pessoas às vezes trabalhando em excesso, mesmo estando em casa? Olha, as pessoas, quando elas se veem com muitas funções, são muito perfeccionistas, não sabem dizer não, não conseguem organizar a sua rotina, equilibrar as suas funções, ela pode sim começar a sentir uma baixa de energia, uma falta de motivação, sentir sintomas no corpo, tensão muscular, dor de cabeça, dor de estômago, azia, mal-estar, porque ela está trabalhando em excesso, está com uma sobrecarga profissional de funções. Então, se ela não cuidar disso, ela pode chegar no esgotamento mesmo, na fadiga física e mental, que são os sintomas característicos da síndrome de burnout. Então, é preciso estar atento aos sintomas e sinais que o corpo dá, organizar a sua rotina, não ultrapassar os seus limites, exatamente para não adoecer, porque se chega nesse ponto, a pessoa adoece, pode até levar a uma depressão e ela paralisa, fica estagnada. Agora, Marilene, em que momento, quando a pessoa passa a sentir esses sintomas, que ela percebe que alguma coisa não está legal, em que momento que ela deve não só conversar ali com pessoas próximas, mas procurar realmente um profissional, que realmente ela precisa de uma ajuda profissional e que conversar mais só com um amigo, com um parente, não está mais trazendo nenhum resultado? Olha, quanto mais aumentam os sintomas e persistem os sintomas, ela já deve buscar ajuda médica e psicológica também, porque os níveis de estresse estão muito altos, a ansiedade, ela pode até ter crises de pânico, então, percebeu que os sintomas estão persistentes, com níveis altos, tem que buscar ajuda, porque está precisando realmente, para não chegar no ponto de estagnar, de paralisar. Agora, Marilene, existe, por parte de vocês profissionais, vocês conseguem traçar um perfil de pessoas que têm um pouco mais de tendência a sofrer esses problemas de ansiedade? Porque muita gente está trabalhando de home office e às vezes algumas pessoas falam que está excelente, que ela não sente falta de voltar para o escritório, que o trabalho dela está até rendendo mais trabalhando home office, enquanto outras se sentem um pouco isoladas ali do mundo e começam a ter essas crises. É possível se traçar um perfil de pessoas que são mais tendenciosas a terem esse tipo de problema? Olha, Fábio, muitas pessoas se dão muito bem trabalhando em home office, até preferem, né? Mas tem aquelas que não se adaptam, que se perdem mesmo naquilo, e tem as características também dela, ela não consegue ficar sem ter um contato com pessoas, isso prejudica também a produtividade dela, ela tem que estar sempre com alguém, ela tem que sair, ela tem que conversar. Por outro lado, tem essas pessoas que acumulam muitas funções, não sabem dizer não, são perfeccionistas, querem cumprir tudo no prazo, ficam desesperadas para entregarem o melhor, não respeitam os seus limites, não conseguem colocar, falar para aquelas pessoas que são seus superiores que ela está ainda concluindo uma função, não consegue dividir tarefas. Essas pessoas são muito propensas a desenvolverem um quadro de estafa mental mesmo, de fadiga física e mental. Então, é preciso que estejam atentas aos sintomas e sinais que o corpo dá, que a mente dá, aos distúrbios do sono, os distúrbios alimentares,
até o humor da pessoa fica mais irritado, e buscar ajuda o quanto antes, ajuda especializada. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. No ar, Rádio em Revista.